E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do concurso 1099, que está acumulado, ninguém conseguiu acertar os 14 pontos da Loteca 1098. Apenas uma pessoa conseguiu acertar os 13 pontos e ganhou aí mais ou menos 42 mil reais. Essa grade aqui também tá recheada de clássicos, tem campeonato carioca, campeonato paulista, campeonato mineiro, até uma final aqui da Copa Inglesa, o pessoal da Loteca embutiu. Mas sem enrolação, vamos aí falar da Loteca 1099. O primeiro jogo que nós temos de informação aqui é Flamengo e Fluminense. O último confronto entre eles foi em novembro de 2023, foi um empate em 1-1. Julho de 2023, 0-0 entre eles. E em junho, pela Copa do Brasil, Flamengo 2-0. Nos confrontos diretos entre eles, tá assim, 12 vitórias para o Flamengo, 9 empates e 11 vitórias para o Fluminense. A classificação do campeonato tá desse jeito. Fluminense com 21 pontos em 9 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota até o momento. E tá vindo de uma vitória e nos seus últimos 5 jogos não tem nenhuma derrota. Já o Flamengo tem 18 pontos, tá em segundo lugar, tá com um jogo a menos, vai jogar amanhã contra o Boa Vista. Pode empatar aí, né, com o Fluminense. Dessas 8 partidas são 5 vitórias, 3 empates e também nenhuma derrota. Tá vindo de 3 vitórias consecutivas aí nos seus últimos jogos. A Loteca já começa com um clássico, jogo bem difícil. Lembrando que na próxima semana começa a Copa do Brasil. Então já nessa grade aqui terá alguns times que já vai jogar a Copa do Brasil, hein? Tomar cuidado aí. Sinceramente, eu ainda não olhei se Flamengo e Fluminense vão jogar a Copa do Brasil já na próxima semana, mas no próximo vídeo eu já trago essas informações. Bom, como de praxe, nesse primeiro vídeo eu sempre vou de 5 duplos e nesse primeiro jogo aqui, Flamengo e Fluminense da Loteca 1099, eu tô usando o meu primeiro duplo. Vendo as informações aqui, sempre é um clássico bem acirrado, bem equilibrado. Eu tô indo de Flamengo e empate. Esse começo de ano o Flamengo tá demonstrando mais equilíbrio aí no elenco. Parece que o time tá entrosando e o Fluminense ainda tem algumas peças ali para acertar. Não que esteja jogando mal, mas precisa acertar algumas coisas ali para que volte a ser aquele Fluminense do ano passado. Jogo 2, Ituano e Bragantino. O que nós temos de informação aqui são os últimos jogos. 25 de fevereiro do ano passado, Bragantino ganhou de 5-1 em casa. Depois, só em 13 de março de 2022, houve confronto. Ituano ganhou em casa de 2-0. Depois, em 2020, né, aí já fica muito longe, Bragantino 2-1. Nos confrontos diretos entre eles, tá assim, 2 vitórias para o Ituano, nenhum empate entre eles e 2 vitórias para o Bragantino. Aqui na classificação tá desse jeito. O Bragantino, ele é o líder do grupo dele com 9 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tem 15 pontos e nos seus últimos 5 jogos não perdeu ainda. Tá vindo de um empate e uma vitória. Já o Ituano, ele é o terceiro do grupo dele com 9 jogos, tem apenas uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. Tem 6 pontos e nos seus últimos 5 jogos nenhuma vitória, tá vindo de 2 empates e 2 derrotas. A diferença entre eles aí é bem grande nesses últimos 5 jogos. O Bragantino aí com seu time reserva conseguiu um bom resultado aí contra o São Paulo, na casa do São Paulo. Tava vencendo a partida, tomou a virada e depois conseguiu empatar. Não deixa de ser um ótimo resultado, né, por estar com seu time reserva. O Bragantino, ele tá jogando a pré-Libertadores, então é bem provável que eles vão de time reserva também nesse próximo final de semana aí. Se alguém já tiver a informação se o próximo jogo do Bragantino na pré-Libertadores já é semana que vem, porque o primeiro é agora, né? Vamos ver se o segundo jogo também já é semana que vem. Se for semana que vem, é certeza que o Bragantino vai vir com o time reserva. Mas, se o time reserva jogar o que jogou contra o São Paulo, eu vou ir de Bragantino seco, porque jogou muita bola. E eu acredito que o Ituano não vai aguentar o time reserva do Bragantino. Jogo 3, Novo Horizontino e Água Santa. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos. O Água Santa e Novo Horizontino se enfrentaram apenas em 2022, vitória do Água Santa. Depois, em 2020, fora de casa, o Água Santa ganhou do Novo Horizontino de 3-0. E em 2020 também, 1-1. Sinceramente, essas são informações que eu não considero relevante, porque
porque além de ser muito tempo atrás, são dois campeonatos aí que não há times mais fortes. Nos últimos confrontos entre eles, uma vitória do Novo Horizontino, um empate e 2 vitórias do Água Santa. A classificação do campeonato tá assim: o Novo Horizontino ele é líder do grupo dele, com 9 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Tem 15 pontos e seus últimos 2 jogos foi uma vitória e uma derrota. Já o Água Santa, ele é o segundo do grupo dele, tem 9 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem 14 pontos, uma ótima campanha aí também do Água Santa. Seus 2 últimos jogos foram uma vitória e um empate. Jogo bem complicado aí entre eles. Novo Horizontino jogou muito bem aí sua última partida contra o Santos. O Água Santa ganhou de virada sua última partida, se eu não me engano, contra a Inter de Limeira, que também é uma pedreira. Então acredito que vai ser um jogo bem equilibrado e que vale muito aí para as duas equipes, viu? Bom, pelo que apresentou o Novo Horizontino contra o Santos e agora vai estar jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Novo Horizontino. Lembrando que eu tô indo de 5 duplos. Esse aqui é um jogo que cabe um duplo e um triplo tranquilo, mas eu tô deixando os duplos para partidas que eu considero um pouco mais complicada. Mas se você tem o costume de jogar mais duplos, aqui vai um duplo também tranquilo nessa partida. Jogo 4, América e Atlético Mineiro. O último confronto entre eles foi em novembro de 2023, 1-1. Julho de 2023, 2-2. Ótimo resultado aí pro América no Brasileirão, jogando fora de casa. E pelo Campeonato Mineiro em abril de 2023, 2-0 na casa do Atlético Mineiro. Vitória para o Atlético Mineiro. Nos últimos confrontos entre eles, uma vantagem enorme aí para o Atlético Mineiro. Uma vitória para o América, 9 empates, 14 vitórias para o Atlético Mineiro. A classificação do Campeonato Mineiro tá assim: o América Mineiro ele é líder no grupo dele com 14 pontos, em 6 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Tá numa sequência muito boa aí, tá vindo de um empate e 4 vitórias consecutivas. Já o Atlético Mineiro, ele é o líder do grupo dele também, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tem 10 pontos e os seus últimos 2 jogos foi um empate e uma vitória. Jogo difícil aí, hein? Porque o Atlético Mineiro tem uma campanha pior que do América. O América tá voando esse ano, fazendo boas partidas aí no Campeonato Mineiro. Vai estar jogando em casa, é um clássico. Considero um jogo bem difícil. Aqui é outra partida que cabe um triplo tranquilo, mas eu vou usar o meu segundo duplo para essa partida aqui. Como se trata de um clássico, eu tô indo de empate e vitória do Atlético Mineiro. Eu tô indo no Atlético Mineiro porque aqui no histórico é uma vantagem muito grande, né? 14 vitórias pro Atlético Mineiro, 9 empates, né? Apenas uma vitória do América. Não tem como deixar essa informação passar batida. Jogo 5, Náutico e Sport. Outro clássico aí, clássico pernambucano. O Náutico, ele é o terceiro colocado do campeonato, ganhou 5 partidas, empatou 2 e perdeu 1. Tem 11 gols marcados e sofreu 4. Já o Sport, ele é o líder do campeonato, ganhou 7 partidas, não empatou nenhuma vez até agora e perdeu apenas um jogo. Tem 16 gols marcados e sofreu 6. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Náutico, 5 empates e 7 vitórias para o Sport. A classificação do campeonato tá assim: Sport 21 pontos, já o Náutico terceiro colocado com 17 pontos, tá vindo de uma derrota e 3 vitórias consecutivas. Jogo difícil porque o Náutico vai estar jogando em casa, tá vindo de uma derrota para o Retrô fora de casa, perdeu de 1-0. O Sport aqui tá vindo de uma sequência muito boa, 5 vitórias consecutivas. Então essa informação aqui também é outra que não dá para deixar passar. Além do histórico aqui do Sport ser melhor, né, contra o Náutico, mesmo o Náutico jogando em casa, eu tô indo seco no Sport devido a esse embalo, né, que tá vindo aí o Sport. Acredito que possa vencer o Náutico aí fora de casa. Jogo 6, Vasco da Gama e Volta Redonda. O último confronto entre eles foi em 30 de janeiro de 2023 pelo Campeonato Carioca. O Volta Redonda ganhou de 2-1. Depois, somente em 2022, Vasco ganhou de 4-2 fora de casa. E depois, em março de 2021, Volta Redonda em casa ganhou de 1-0 do Vasco da Gama. Nos confrontos diretos tá assim: 3 vitórias para o Vasco da Gama, 1 empate e 2 vitórias para o Volta Redonda. A classificação do campeonato tá desse jeito: o Vasco, ele é o quarto colocado com 16 pontos em 9 jogos, tem 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Volta Redonda, ele é o nono colocado, tem 9 pontos em 9 jogos, 2 vitórias,
3 empates e 4 derrotas. Uma campanha bem melhor aí do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tá fazendo clássicos aí bem consistentes. Ganhou seu último clássico. Já o Volta Redonda tá com uma defesa não tão boa, né? Porque a gente pode ver ali que tomou 15 gols e só fez 10. O time tá tomando mais gols do que fazendo. E se continuar desse jeito, não vai muito longe no campeonato. O Vasco da Gama vai estar jogando em casa, é o favorito. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Vasco da Gama. Jogo 7, Palmeiras e Mirassol. O último confronto entre eles foi em fevereiro de 2023. O Palmeiras fora de casa ganhou de 2-0. Depois, somente lá em 2021, Mirassol ganhou de 2-1 na casa do Palmeiras. E depois, em 2020, 3-1 para o Palmeiras. Nos confrontos diretos entre eles, 3 vitórias para o Palmeiras, 1 empate e 1 vitória do Mirassol. A classificação do campeonato tá desse jeito. Palmeiras, ele é o líder do grupo com 18 pontos. Em 8 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota até o momento. Nos seus últimos 5 jogos não perdeu, tá vindo de um empate contra o Corinthians, que eu acho que valeu como se fosse uma derrota, né? Porque tava ganhando de 2-0. E o Corinthians, com 2 jogadores a menos, conseguiu empatar a partida ainda. Já o Mirassol, ele é o segundo do grupo dele com 14 pontos. Tem um jogo a mais aí que o Palmeiras. Tem 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É um time bem consistente, perde muito pouco também o Mirassol. Nos seus últimos 5 jogos, apenas 1 derrota, tem 14 pontos. O seu último jogo foi 1 vitória e 2 empates. Mesmo esse empate aí contra o Corinthians, acredito que o Palmeiras ainda tá embalado, né? Precisa continuar uma boa campanha para terminar como líder geral. Tá brigando diretamente aí contra o Santos. Terminando como líder geral, aí vai ter as suas vantagens, né? De sempre decidir em casa. Acredito que o Palmeiras jogando junto à sua torcida é mais forte, então eu tô acreditando numa vitória aí do Palmeiras. Tô indo seco nesse jogo 7 aqui da Loteca 10,99. Jogo 8, Chapecoense e Figueirense. Esse jogo aqui é bem difícil, hein? Chapecoense, ela tá na 10ª posição, ganhou 2 partidas, empatou 2 e perdeu 4. Tem 10 gols marcados e sofreu 12. Outro time aí que sofre mais gols do que faz. Já o Figueirense tá na 4ª posição, ganhou 3 partidas, empatou 3 e perdeu 2. Tem 7 gols marcados e sofreu 7. Nos últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para a Chapecoense, 5 empates e 2 vitórias para o Figueirense. A classificação do campeonato tá assim: Figueirense, 4º colocado com 12 pontos, tem apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos, inclusive foi o último jogo. E já a Chapecoense, 10ª posição, com 8 pontos. No seu último jogo aí tá vindo de vitória, porém 3 derrotas consecutivas antes desse jogo. O Figueirense claramente tá com uma campanha bem melhor, porém o histórico aqui tem uma vantagem para a Chapecoense. A Chape geralmente complica bastante, né, para seus adversários quando joga em casa, mas para esse jogo aqui a Figueirense está numa situação bem melhor. Eu tô indo de empate por se tratar de um clássico e vitória do Figueirense. Esse é o meu terceiro duplo que estou usando aqui. Aqui também é outra partida, né? Se você tem o costume de jogar triplos, cabe muito bem o triplo, porque como se trata de um clássico e a Chapecoense é muito forte dentro de casa. Jogo 9, Portuguesa e Nova Iguaçu. Parece que é um jogo que não dá nada, né? 2 times não tão conhecidos, mas outro jogo difícil aí, porque são 2 times que estão bem equilibrados entre eles. Os últimos confrontos entre eles foi em julho de 2023, um empate em 2-2 na casa da Portuguesa. Depois, em maio de 2023, outro empate, dessa vez na casa do Nova Iguaçu e também na casa do Nova Iguaçu. Só que em fevereiro de 2023, outro empate em 1-1. Nos últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para a Portuguesa, 5 empates e apenas 1 vitória do Nova Iguaçu. A classificação do campeonato carioca tá assim: Nova Iguaçu, terceiro colocado com 18 pontos, tem 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Já a Portuguesa é a 6ª colocada do campeonato com 14 pontos em 9 jogos, tem 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É um jogo que vale bastante para as duas equipes, principalmente para a Portuguesa aí, que se ganhar, cola no Nova Iguaçu. O histórico aqui tá dando um pouquinho mais de vantagem, né, para a Portuguesa. 2 times que empatam bastante entre eles, né? Pelo menos os 3 últimos jogos aí foram empates. E como são 2 times equilibrados, o Nova Iguaçu tá com uma campanha melhor, mas tá jogando fora de casa, para essa partida aqui eu tô colocando um empate seco entre eles, mas é outra partida aqui que cabe um duplo tranquilo, viu? Agora nessa partida aqui o
problema é em onde jogar esse duplo, né? Pro lado da Portuguesa ou pro lado do Nova Iguaçu? Eu tô colocando um empate seco entre eles aqui, porque o Nova Iguaçu tem uma campanha melhor, mas se a gente olhar os últimos 5 jogos aqui da Portuguesa, são 4 empates e apenas uma vitória. Então é um time que empata bastante, né, nesse campeonato. Jogo 10, Chelsea e Liverpool. Esse jogo aqui é válido pela final, né, da Copa da Liga Inglesa. O que eu trago de informação aqui é que o último jogo deles foi esse ano, em janeiro de 2024. O Liverpool em casa ganhou de 4-1 do Chelsea. Em agosto do ano passado, o Chelsea jogando em casa empatou em 1-1 pela Premier League. Em abril de 2023, outro jogo aí em casa pela Premier League, 0-0 entre eles. Nos últimos confrontos diretos, 4 vitórias para o Chelsea, 6 empates e 8 vitórias para o Liverpool. Aqui não tem classificação geral porque se trata de uma Copa, né? O que eu trago de informação é que já tem alguns números de aposta e tá 3.40 para o Chelsea, 3.75 para o empate e 2.05 para o Liverpool. É claro que esses números aqui vão mudar, né, até domingo, mas por enquanto tá dando uma vantagem aí pro Liverpool. Bom, para essa partida aqui, eu tô indo no empate e vitória do Liverpool. O Liverpool, pelo menos no campeonato inglês, tá fazendo uma boa campanha, bem melhor que o Chelsea, tá jogando um futebol mais bonito, mas também, né, por se tratar de um clássico e uma final ainda, então é um jogo que está tudo em aberto. Mas aqui, se eu for arriscar num time, eu tô indo de Liverpool e empate, devido à sua melhor fase aí nos últimos meses aí contra o Chelsea. Jogo 11, Santos e São Bernardo. O que eu trago de informação, janeiro de 2023, o São Bernardo em casa empatou em 1-1. Em fevereiro de 2022, outro empate em 1-1. Depois, só em 2018, Copa Paulista, 2-0 para o Santos. Até desconsidera essa informação aí porque não é tão relevante. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Santos, 2 empates e uma vitória para o São Bernardo. A classificação do campeonato tá assim: Santos, líder do grupo dele, com 19 pontos, tá vindo de uma derrota aí pro Novo Horizontino, mas não deixa de ser uma ótima campanha. Já o São Bernardo, ele é o terceiro do grupo dele, com 12 pontos, tá com um jogo a menos. O São Bernardo, nos seus últimos 5 jogos, só tem uma vitória, e sendo que seus últimos 2 jogos foi uma derrota e um empate. Precisa urgentemente vencer, né, sua próxima partida aí para tentar ir mais tranquilo contra o Santos. Mesmo com essa derrota aí para o Novo Horizontino, o Santos não jogou tão mal, teve até boas oportunidades para empatar a partida. Como o jogo vai ser na Vila Belmiro, a torcida tá apoiando bastante o time. Dá pra ver que o Santos melhorou muito do ano passado para agora. Eu tô indo seco na vitória do Santos. Vai ser um jogo bem complicado aí para as duas equipes, mas eu acho que vai ser bem mais difícil pro São Bernardo. Jogo 12, Internacional e Grêmio, clássico gaúcho. Internacional, ele é o líder do campeonato, ganhou 7 partidas, empatou uma e perdeu uma. Tem 16 gols marcados e sofreu apenas 4 gols. Já o Grêmio, ele é o segundo do campeonato, ganhou 6 partidas, empatou 2 e perdeu uma. Tem 17 gols marcados e sofreu apenas 6 gols. Boas defesas aí e os ataques também tá correspondendo, hein? Confronto direto entre eles, 7 vitórias para o Internacional, 7 empates e 14 vitórias para o Grêmio. A classificação do campeonato tá assim: Internacional, ele é o líder do campeonato com 22 pontos, tá vindo de 5 vitórias consecutivas. O Grêmio é o segundo colocado com 20 pontos, tá vindo de uma vitória, 2 empates e depois uma sequência de 2 vitórias também. Nos seus últimos 5 jogos, o Grêmio também não perdeu. Vai ser um clássico quente esse daqui, porque o Internacional vem jogando muito bem, fez ótimas contratações aí no mercado, vai estar jogando dentro de casa. O Grêmio também tá se remontando aí, fez boas contratações. Esse aqui vai ser um jogo bom de se assistir, hein? Bom, para essa partida aqui, vou usar meu duplo, e será o último duplo, né, a ser usado aqui nessa grade. Eu tô indo de duplo aberto, tô indo de Internacional e Grêmio. Jogo difícil aí, porque primeiro clássico aí do Campeonato Gaúcho entre eles. Um jogo bem esperado aí, porque são dois times aí de Série A, né, com muitas contratações. A gente quer ver como é que tá essa equipe aí, como é que tá o entrosamento dos dois times aí, se eles vão vir forte para esse ano também. Jogo 13, Guarani e São Paulo. O que eu trago de informação aqui é que o último confronto entre eles foi em janeiro de 2022. Guarani ganhou de 2-1 em casa, depois em abril São Paulo ganhou de 3-2, depois em 2020 São Paulo perdeu de 3-1 na casa do Guarani. Nos confrontos diretos entre eles, 2 vitórias para o Guarani
Guarani, nenhum empate e 2 vitórias para o São Paulo. A classificação do campeonato tá assim: o Guarani, nos seus últimos 5 jogos, não consegue vencer, tá na última posição do grupo com 5 pontos, tá vindo de uma derrota, um empate, 3 derrotas consecutivas. Já o São Paulo, ele é o segundo colocado, tá com um jogo a menos, tá com 14 pontos no grupo dele, tá vindo de um empate em casa aí contra o time reserva do Bragantino e 2 derrotas consecutivas. O que a gente pode ver aqui é que o Guarani também é um time que leva muitos gols, né? Fez 7 gols e tomou 12, então não é uma defesa tão boa. E a situação que encontra os dois times aí, né? O São Paulo precisa muito das próximas vitórias aí, porque o grupo do São Paulo tá bem embolado. O Guarani, acredito que já praticamente já tá dando adeus aí a classificação no Campeonato Paulista, tá muito difícil para se classificar, mas vai estar jogando em casa, é difícil vencer lá na casa do Guarani, mas tô acreditando que o São Paulo vem com mais empolgação aí e tô indo seco na vitória do São Paulo. Jogo 14, Corinthians e Ponte Preta. O que eu trago de informação que o último jogo entre eles aí, em março de 2022, o Corinthians ganhou de 5-0, em 2021 2-1 para o Corinthians e em 2020 a Ponte Preta ganhou de 2-1. O confronto direto entre eles está assim: 3 vitórias para o Corinthians, nenhum empate e 2 vitórias para a Ponte Preta. A classificação do campeonato tá assim para as equipes: o Corinthians, quarto colocado do grupo com 10 pontos, tá vindo de um empate contra o Palmeiras e 2 vitórias consecutivas. Já a Ponte Preta, ela é a terceira do grupo dela com 13 pontos. Nos seus últimos 5 jogos, né, só teve uma derrota, tá vindo de um empate, uma derrota, 2 vitórias e ainda tá no páreo aí para classificação. Corinthians, eu acredito que ainda tem chance, mas precisa de uma combinação aí de resultados. As coisas elas estão um pouco mais complicadas aí para o Corinthians, mas mesmo assim, o Corinthians jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Corinthians contra a Ponte Preta. Mostrou muita garra nesse último jogo contra o Palmeiras, mesmo com 2 jogadores a menos. Tecnicamente, né, o Palmeiras estava muito melhor, mas é aquela coisa, né? O Corinthians nunca desiste, conseguiu um gol aí de falta no final, então eu acho que esse jogo deu um ânimo a mais aí para os jogadores. Acredito que pro próximo jogo vai estar sem o Cássio e sem o Yuri Alberto, os dois se machucaram. Yuri Alberto, que dizem aí a imprensa que foi um problema aí na costela, então eu acredito que ele não vai conseguir se recuperar a tempo. Bom, as informações foram essas. Se você gostou das informações, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para o YouTube sempre avisar quando tiver vídeos novos, curta, compartilhe, deixar uma dica aí para vocês, sempre dá uma olhada nos comentários, deixe também o seu comentário, que é muito importante. Se você tiver informações aí que possa ajudar a melhorar os palpites, fique à vontade, pode deixar o seu comentário aí e também aconselho a ler os comentários, porque sempre tem informações muito boas, principalmente nessa próxima semana aí que vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores, então é bom ficar de olho aí nos comentários, porque sempre vem boas informações. Loteca 10,99 acumulou, vamos pra cima aí desses 14 pontos, desejo boa sorte aí pra todo mundo e vamos aí, fui!